Acabaram os superchats? Pô, obrigado, Rina, por ter vindo aqui. E eu sempre encerro o programa fazendo 3 perguntas para todo mundo. Eu nem te passei isso, não deu tempo de passar. Que mancada, hein, Que Vilela? mancada. Não, eu quero que você seja queima-roupa aqui. A primeira pergunta que eu sempre faço é assim, partindo do pressuposto que aqui a gente está celebrando esse momento do Bola de Neve, esse momento, o nosso momento que a gente está vivendo, olhando para trás, qual foi o momento mais difícil que você passou? Da sua vida, do seu chamado? Qual foi o momento mais difícil? Foi quando eu perdi meu pai. É. Sem nenhuma dúvida. 2012, Páscoa de 2012. Então as Páscoas sempre são especiais para mim. Nós estávamos na praia, eu percebi ele meio triste, meio cabisbaixo. Ele já tinha só 30% do coração funcionando, mas ele nadava todo dia, 1.000, 2.000. Ele queria muito viver para ver os netos crescerem, apaixonado pela vida. Muito engraçado, muito divertido, muito presente. Onde ele passava, ele deixava a marca dele ali. Muito meu amigo. Quando eu era pequeno, para onde ele ia, ele me levava, e depois que ele ficou velho, para onde eu ia, eu levava ele. Então, a gente era muito grudado, ele sempre me apoiou meu ministério, apoiou a igreja, era uma espécie também de pai da minha alma, porque ele me deu suporte, me incentivava, me cobrava. Ele viveu os últimos 10 anos da vida dele para Deus, servindo a Deus, foi ungido diácono na igreja. Todo culto ele ia com algum visitante, ele nunca ia sozinho. Tinha uma fileira dele que era a fileira do Bolinha. Bolinha era o apelido dele. Sim. Tinha uma fileira ali de 10 que era só para os convidados dele. E aí ele ficou comigo na Páscoa, nós viemos para São Paulo, eu almocei com ele, fui para a igreja, ele foi para casa, 10 da noite eu voltei, tô sentado no sofá, peguei no sono, a Denise me acorda aos berros. Teu pai, teu pai, teu pai. Deu tempo de eu colocar uma calça, sair com a camisa do pijama. Ele morava a 3 quadras de casa, corri, ele estava tendo uma embolia pulmonar, já era a terceira. Cheguei no Samaritano mais rápido que qualquer ambulância chegaria, subi a Veiga Filho 10 da noite numa segunda-feira na contramão para tentar salvar meu pai. Quando eu cheguei na porta do hospital, eu tirei ele do carro, fui tentar botar ele sentado na cadeira. Ele me olhou assim, como se estivesse vendo o mundo espiritual se abrindo, arregalou uns olhos assim. Eu vi que ele tomou um susto, ele apontou para mim, tipo, você tá vendo isso? Ele fez assim e apagou. E aí eu consegui entrar com ele pro hospital, ele foi entubado, ainda ficou 20 dias entubado, sedado, e numa dessas visitas que eu fiz a ele, eu consegui me despedir dele. Falei, pai, você lembra o que aconteceu? Ele, não. Eu falei, se você entender o que eu tô falando, aperta a minha mão. Aí ele bem fraquinho, apertava um pouco minha mão, e eu tive a chance de falar para ele, falei, pai, você é meu melhor amigo, eu te amo. E aí ele apertou minha mão como, tipo, entendi isso. Aí eu saí do quarto e a enfermeira que entrou depois me contou, falou, tinha uma lágrima escorrendo no rosto dele. Então eu sou muito grato a Deus por eu ter conseguido até me despedir dele. Mas ele faz muita falta. E essa experiência foi muito brutal. Eu fiquei em estado de choque uns 40 minutos depois de interná-lo. E depois que ele faleceu, eu fiquei uns 4 dias sem dormir, porque eu deitava a cabeça no travesseiro, me batia uma angústia tão grande, era um nó que eu sentia no peito. Como foi difícil, meu Deus. Mas também foi um período que eu tive poderosíssimas experiências com Deus. 7 dias depois eu já tinha que pregar, eu já estava pregando e Deus me deu uma palavra sobre a morte. Sobre o que era a morte para o cristão, com base numa frase dita pelas mulheres de Jerusalém quando Jesus está carregando a cruz para ser crucificado. Elas estão chorando e as mulheres do Oriente Médio choram alto. E ele está dizendo, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Não era legítimo elas estarem chorando? E aí Deus me deu todo um sermão em cima disso. E eu tive muitas experiências com Deus nessa fase, mas eu passei um luto duro. Eu lutei 1 ano para não entrar em depressão. Foi a fase, sem nenhuma dúvida, mais difícil da minha vida. A segunda pergunta tem a ver com morte mesmo. Que, como você disse, todos nós, a gente vai morrer um dia. E a gente tem uma coisa maravilhosa hoje em dia que não tinha no passado, que isso vai ficar para sempre. Esse vídeo aqui vai ficar para sempre. Tudo que o Bola de Neve, a página está colocando, as pregações e tal. E eu queria que você deixasse as últimas palavras. Quais seriam, se você tivesse chance, que a gente nunca sabe o momento que vai partir, né? Quais seriam as últimas palavras do Rina? Algum ensinamento, alguma coisa para o mundo, assim, ó. As minhas últimas palavras, se eu tivesse chance de dizer, seriam essas. Entendeu? Essas palavras seriam: vivam por aquilo que vocês creem. Se vocês creem em Jesus, vivam a verdade do Evangelho. Que as suas atitudes, que as suas ações sejam maiores e mais influentes do que a sua própria pregação, porque o mundo está precisando ouvir a verdade
E o que a gente fala muitas vezes não é escutado, não é ouvido, porque as nossas ações, as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas vozes. Então sejam legítimos, sejam autênticos, vivam como aqueles que sabem o que estão fazendo, que transpiram e que transbordam o amor de Deus e a presença de Deus, sejam testemunhas vivas, sejam cartas vivas de Jesus nessa terra. E aqueles que nunca tiveram essa experiência, que nunca procuraram se espiritualizar, que nunca pararam 5 minutos para pensar, poxa, um dia eu vou morrer e tudo vai ficar, eu vou encontrar o quê? Para esses, o que eu preciso dizer é, Jesus, quando morreu na cruz, ele resolveu esse problema, porque ele venceu, inclusive, o nosso maior inimigo, que é a morte. Para esses, eu diria, estudem o Evangelho de Jesus, estudem os ensinamentos de Jesus, creiam em Jesus, creiam naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, porque só ele tem poder para perdoar os nossos pecados e para nos garantir não só uma vida boa, cheia de paz e alegria nessa terra, mas também uma eternidade num lugar bom que ele tem preparado para nós, ao lado de Deus, com as pessoas que nós amamos e que também creem. A terceira pergunta eu vou mudar. Normalmente eu faço a terceira pergunta é para mim, mas eu queria, pelo momento que a gente está vivendo, pela Páscoa e por essa pandemia, tanta gente perdendo entes queridos e tal. Perdi minha prima semana passada Puxa, por causa meus sentimentos por isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem de força pro pessoal, né? Nesse momento que a gente está passando. Então, tudo que a gente disse aqui, na verdade, tem a ver com o poder e com a força que nós recebemos a partir do momento que as escrituras estão sendo expostas para nós. O ser humano, quando ele se propõe a ouvir um pouco daquilo que Jesus fez ou ou de quem Jesus é, essa informação traz impacto. Então, receba esse impacto. Você não tem o que temer, porque Jesus ressuscitou e o túmulo está vazio. Essa é a mensagem da Páscoa. Nós não temos o que temer, nós não temos por que estar ansiosos, nós não precisamos ter medo do futuro, nós não precisamos ter medo do anticristo, nós não precisamos ter medo do inferno, porque Jesus venceu a morte. Então nós precisamos descansar no fato de que Ele é Deus, Ele é soberano e Ele é um Pai amoroso que vai cuidar de tudo até nos conduzir ao nosso destino final. Então não esmureça, não desabe por nada nessa terra, porque você tem em quem crer. Se você tem Deus na sua vida, você tem em quem esperar, você tem no que acreditar. Se fundamenta nisso, permita que essa verdade transforme a sua forma de pensar, porque medo é ausência de fé. Onde há medo, não vai haver fé. Fé e medo não ocupam o mesmo corpo físico. Então escolha uma plataforma de fé. Escolha uma plataforma de fé naquilo que Deus prometeu fazer, naquilo que as escrituras dizem sobre você, naquilo que a Bíblia diz sobre o seu relacionamento com Deus. Creia nisso, confie nisso. E essa força, esse poder de reação naturalmente vai brotar do seu interior, vai te dar perspectiva de eternidade, vai te dar a coragem necessária para enfrentar os problemas dessa vida e a segurança de que isso aqui é uma passagem, a nossa alma eterna, e em breve estaremos na presença dele. Amém? Amém. Agradecer a todos vocês aí e obrigado. Muito bom. Obrigado, queridos. Obrigado, Vilela. Obrigado por ter vindo. Valeu. Então, se inscrevam no canal do Bola de Neve, acompanhem aqui as nossas lives. A gente está aqui todo dia às 8 horas. Obrigado. Obrigado, Mandíbula. Fiquem com Deus. Amém. Amém.